soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica, mais um estudo que estaremos assim realizando. E nós estaremos começando a partir de hoje fazendo alguns estudos com base nessa revista que tem por tema Conflitos da Vida. Então a gente vai estar fazendo alguns estudos e aplicações práticas para a nossa vida, baseado assim nesse tema, sobre conflitos da vida, não só no que diz respeito à vida cristã, à vida do cristão, mas também naquilo que nós como cristãos podemos fazer em conflitos de outras pessoas. Então, na introdução desse nosso tema, assim nós vamos poder entender um pouco sobre esse tema. Por que temos problemas? Por que os conflitos da vida parecem aumentar a cada dia? Salomão responderia assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, versículo 29. E o apóstolo Paulo daria a seguinte resposta: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Nesses textos bíblicos que nós podemos assim observar aqui acima, nós podemos observar duas verdades que se complementam. E a primeira é que os nossos problemas, eles são resultado da desobediência do homem, da humanidade. É certo que, a partir do momento em que a humanidade pecou contra o Senhor, ela carrega consigo, desde aquele início, todas as consequências do seu pecado. E isso inclui o sofrimento. Quando Deus disse, inclusive à mulher, que ela daria à luz a filhos com dores, que do suor e do esforço do homem ele teria que arrumar o seu sustento, e tantos outros problemas que a humanidade tem, tudo aquilo que nos cerca, os nossos conflitos. Mas não somente isso. Uma segunda visão é que o comportamento pecaminoso das pessoas, ela pode prejudicar o próximo. Então, os conflitos hoje da humanidade se baseiam por causa dessa consequência dos nossos pecados, como também da própria ação do homem para com o próximo. A própria ação da humanidade de causar sofrimento ao outro, de causar violência, de causar dor. Então, todas essas coisas elas se misturam para trazer os conflitos da vida. E assim, nesse nosso estudo sobre os conflitos da vida, nós podemos ter 3 alvos, né, que vão aí nortear esse estudo, né? E o primeiro dele é que, através desse estudo, nós vamos assim tentar encontrar certas respostas para essa origem dos conflitos da vida. A frase de um homem chamado Rick Warren diz, né? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Isso nos leva a perguntar a Deus, o Criador, sobre a origem e o sentido da vida. No único manual da Bíblia, manual da vida, que é a Bíblia, esse manual que é confiável, é que nós vamos assim encontrar essas respostas para as nossas principais perguntas da vida. Um segundo alvo aí que norteia esse nosso estudo é mostrar que Deus, de fato, ele tem as respostas ao homem. Quando pensamos em Deus, em respostas de Deus, nós estamos afirmando que a Bíblia, ela é a fonte onde descobriremos as soluções dos conflitos estudados. Então, ao nos perguntarmos ao Senhor, nos questionarmos a Deus, devemos ter nossa mente de que a Bíblia, a palavra de Deus, é quem nos dá essas respostas sobre os conflitos da humanidade. E um terceiro objetivo e alvo é que, através desse estudo, nós podemos, assim, equipar os cristãos para ajudar outras pessoas. Ou seja, nos colocar à disposição nas mãos do Senhor para ajudar pessoas que se encontram em algum conflito mencionado. Muitas vezes, quem trabalha, estuda ou mora ao nosso lado, pessoas que conhecemos que precisam de nós, que precisam ter paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E sendo assim, o título do nosso primeiro estudo, né, tendo como tema os conflitos da vida, vai ser o sentido da vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ler apenas alguns versículos desse texto. Todos acharam?
Diz assim o versículo 1. Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Agora vou lá para o versículo 13. Versículo 13. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem, seja o mal. E falando sobre a respeito do sentido da vida nesse nosso primeiro estudo, quando nós nos voltamos para o livro de Eclesiastes, nós vamos observar muito essa questão do sentido da vida, do rei Salomão, ele tratando sobre isso em seu livro Eclesiastes. Porque no livro de Eclesiastes ele vai relatar de que tudo é vaidade, de que tudo é inutilidade. Todas as coisas elas são sem sentido. E aqui nós nos fazemos uma pergunta, em qual visão as coisas são sem sentido? Ele fala que se permitiu a si próprio desfrutar dos prazeres da carne, desfrutar de vários relacionamentos, de ter riqueza, de ter fama, de ter poder. Ele vai dizer no livro de Eclesiastes que não negou nada do que o seu coração desejava, porém de que todas essas coisas eram inúteis, não faziam sentido, eram vaidade. Só que quando refletimos sobre qual era a maneira de que todas as coisas eram sem sentido, é de que as coisas sem Deus são sem sentido, são vaidade. Por isso, aconselhando aos jovens no capítulo 12, no início do capítulo 12, ele diz, você que é jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E fazendo uma aplicação a todas as pessoas de todas as idades, é necessário nos voltarmos para o Senhor enquanto ainda é tempo. Porque enquanto ainda temos juventude, é quando nós ainda estamos no início da nossa vida. Mas que para todas as pessoas, é necessário se voltar para o Senhor enquanto ainda é tempo, enquanto não chegam os dias em que a gente se acha no fundo do poço e não encontra mais razão de fato, não encontra mais sentido em nada. E aí, nos versículos 13 e 14 do livro de Eclesiastes, ele vai dizer que a sua conclusão de tudo que ele viveu é: tema o Senhor, tema a Deus, porque isso é o dever de todos os homens, ou seja, esse é o sentido da vida. Deus julgará a todos, de todas as coisas que o homem fez, seja de bom, seja de mal, seja aquilo que é à vista ou seja aquilo que é escondido. Deus há de julgar. Na introdução do nosso estudo, nós vamos ler o seguinte. Muitas pessoas, elas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Um jornalista britânico escreveu: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento. Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E se não foi, deve haver algum significado. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX, eles reconheceram isso. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Então, qual o sentido da vida? Baseado em tudo isso que nós falamos aqui, fica muito claro. E uma coisa muito interessante no processo da vida, no processo biológico da vida, é que, segundo estudos apontam, isso aqui é algo fantástico, no processo da vida humana, na relação entre um homem e uma mulher, o homem ele ejacula no óvulo da mulher cerca de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Dentre esses milhões, existem vários tipos, não são todos iguais. E eles se dividem de maneira básica em 3 grupos. O primeiro grupo é que desses milhões existem os que são fecundos, que de fato eles caminham, fazem um percurso, entram no útero da mulher até o óvulo e produzem vida. Um segundo grupo é que existem aqueles que são bloqueadores, a sua função é apenas bloquear a passagem daqueles que querem chegar até o útero. E existe um terceiro grupo dentre esses espermatozoides, que são os matadores. O único objetivo deles é, de fato, batalhar e lutar contra os espermatozoides para matá-los. E segundo os estudos, todo esse percurso que os espermatozoides percorrem no útero da mulher para chegar no óvulo é uma verdadeira guerra. É uma batalha pela sobrevivência. E de toda essa guerra, de toda essa batalha, apenas 1 ou 2, 3 ou 4, com as exceções aí de pessoas, mulheres que têm quinto gêmeo, sei lá como é que diz, né? São raras as exceções, mas de tantos milhões, apenas 1, geralmente, é que consegue vencer essa batalha. E dessa batalha nasce eu, nasce você. E aí nós nos perguntamos, tudo isso é o acaso? Não é o acaso. É a mão de Deus, no sentido da vida. Tudo isso nos faz trazer a memória de fato que Deus, o Senhor, é que de fato proporciona esse sentido da vida. No nosso primeiro ponto do nosso estudo, nós vamos fazer a seguinte reflexão. O que é a vida? 2 opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. E aqui são 2 formas de assim serem usadas para se refletir sobre o que é a vida. A primeira é a especulação, ou seja, simplesmente investigar por meio de raciocínio. Você apenas pensar, duvidar ou fazer uma conjectura, né, suposição de como que a vida surge, de como que surgimos, né? A especulação, ela procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas, ou seja, é o meio mais fácil, porque você vai especular, eu acho que eu nasci do macaco, eu acho que eu nasci de Deus, só que é apenas achismo, não tem nada prático, você não vai fazer um estudo, não vai usar da força de vontade para investigar. Mas existe um segundo método para o significado da vida, que é a revelação. E aqui nós podemos entender o seguinte, que Deus, ele revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que ele nos fez. Ele nada faz sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está de fato no livro do próprio autor da vida. Por isso que assim nós podemos fazer o seguinte questionamento sobre o que é a vida.
primeiro questionamento é: de onde essa vida ela se origina? Como nós aqui já temos feito essas seguintes reflexões, é de que de fato a vida ela é a origem da vida é o próprio Deus. A Bíblia ela afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, por seus próprios estudos, jamais teve o interesse de conhecer a Deus. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os próprios meios ou pela razão pura e simplesmente. Eu convido você para ir comigo aí para 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. O versículo 21. Que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, aprove, conforme a sabedoria de Deus, fazer com que, pelo conhecimento humano, pelas ciências humanas, jamais o homem ele conhecesse a Deus, ele tivesse algum conhecimento de Deus. O que isso quer dizer? É de que é Deus quem se faz conhecido à humanidade. É por isso que, por causa da própria natureza humana, ele jamais vai entender a origem da vida, jamais vai entender que a origem da sua própria existência é Deus, é a mão de Deus, como nós falamos. E é por isso que é necessário nós muitas vezes falarmos isso para as pessoas, mostrarmos isso para as pessoas sobre a sua origem de fato. Até mesmo no que diz respeito a o homem conhecer a Deus, mesmo que ele não ouça de maneira direta, Deus se revela ao homem por meio da natureza, Deus se revela ao homem por meio de palavras, por meio do seu texto, por meio da sua palavra escrita. Mas se Deus não se revelar ao homem, se Deus não se mostrar, o homem jamais terá essa oportunidade, jamais irá conhecer a Deus por causa dos seus próprios esforços. O próprio Deus, ele é a fonte da vida. Para os religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo, ele asseverou que o próprio Deus é aquele que a quem todos dá a vida, inspiração e tudo mais, como está escrito lá em Atos, capítulo 17, versículo 25. O primeiro versículo da Bíblia diz: do princípio, Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele quem inicia esse diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou essa iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou o seu Filho ao mundo não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de uma maneira tal. Veja que a palavra do Senhor nos ensina aqui, então fomos nós amarmos Deus primeiro. Não fomos nós que tivemos interesse em Deus primeiro. Foi Ele quem nos buscou. Ele quem nos amou primeiro. No final de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta da seguinte forma: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Ele começou tudo, portanto, ele é o fim de tudo. Exatamente como ele mesmo assim planejou. Quando as mulheres elas foram procurar Jesus no seu túmulo, os anjos eles assim perguntaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Elas estavam procurando o homem certo, mas no lugar errado. Assim também, quando as pessoas elas procuram na sabedoria humana,
nos livros de autoajuda, nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, elas jamais vão achar a resposta. Porque sem Deus a vida não faz sentido. Ele é a própria origem da vida. E qual é o propósito da vida a qual Deus ele cria? O propósito da vida é a glória de Deus. Nós precisamos saber que foi para Ele mesmo que Ele nos criou. Porque, como nós não criamos a nós mesmos, você não se criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. O homem, ele pode tentar encontrar várias formas de dizer para si mesmo como foi feito, como foi criado, mas jamais vai encontrar. Principalmente para a glória de Deus é que o homem foi criado. Eu convido você a ir comigo para Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler o versículo Isaías 43, o versículo 7 e o versículo 21. Gostaria de pedir a dos voluntários que fizessem essa leitura. O versículo 7 de Isaías 43 e o versículo 21 de Isaías 43. Então veja que o Senhor fala claramente que o povo que se chama pelo nome dele, ele mesmo os formou e os fez para celebrar o seu nome em louvor, para a glória do seu próprio nome. Paulo, ele ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, ele afirmou que tudo foi criado por ele e para ele. Lá em Colossenses 1, versículo 16. E lá em Romanos prevalece o mesmo ensino. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Imagine você promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples. Fazer com que você seja o centro de todas as atenções. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí no final todos fiquem em pé e aplaudam você. Assim também Deus, ele planejou a criação. O foco não somos nós, e sim Ele. Mas como que o Senhor ele consegue fazer isso sem que ele seja o maior egoísta? Porque Deus, como sendo de fato, como criando a vida para o propósito de sua glória, criando todas as coisas para a glória do seu nome, sendo o centro de todas as coisas, ele não é egoísta. É pelo fato dele ser Deus, pelo fato dele ser perfeito. Ele cria as coisas para a sua glória, para que seu nome seja exaltado, mas ele não é indiferente com o homem. Ele é cheio de misericórdia, ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia, ele não nos esquece. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8, 28, nesse versículo, a palavra bem não significa o bem-estar apenas de cada um, mas o contexto indica que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, como está escrito no versículo 29. Eu vou estar lendo para os irmãos.
e diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse bem não quer dizer apenas de que é um bem-estar nosso, é um sentimento emocional, mas é que esse bem é que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, porque esse bem é que venhamos a ser conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E aqui fica uma aplicação para nós nessa noite. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus, e enquanto não compreender isso, a vida jamais vai ter sentido. Quando Deus nos criou, primeiramente, Ele não pensou em nós ao nos criar. Ele pensou nele mesmo. Pensou em fazer todas as coisas para a glória do seu nome, para o louvor do seu próprio nome. Um terceiro ponto ainda nesse ponto 1 do que é a vida, é de que o sentido da vida ela é a paz com Deus. Com a entrada do pecado na humanidade, nós, como bem sabemos, ela trouxe essa separação entre o homem e Deus. O homem ele se tornou inimigo de Deus. É como duas nações que estão em guerra constantemente. Não havia amizade entre elas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi essa ponte. Ele foi esse intermédio que fez com que houvesse paz entre duas nações que estavam em guerra. Ele restaurou, ele reconciliou, ou seja, fez com que o homem voltasse a ter a amizade perdida com Deus. E este é o propósito principal de Deus por meio de Jesus Cristo. De que o sentido da vida é essa paz que nós temos com o Senhor. Não só a paz no que diz respeito à paz de espírito, a paz, segurança nele, mas a principal paz, que é a do relacionamento restaurado com o Senhor. Essa paz com Deus é esse sentido da vida, porque quando nós a temos, estamos em condições, de fato, estamos assim providos, capacitados de receber as bênçãos de Deus, as suas promessas, as promessas da palavra de Deus, que são somente para os seus filhos. E estes vivem em paz com o Pai. Como nós sabemos, Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus, paz com o Senhor. E nós temos aquela famosa frase de Agostinho, né, que ele diz assim: Tu nos criaste para ti e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo mesmo e com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Nós vamos agora passar para o nosso segundo ponto, que é aqui refletindo sobre o que é a vida, entendendo a sua origem, o seu significado, para a glória de Deus. Nós aqui queremos fazer a seguinte reflexão: porque Deus criou o homem de maneira específica. Afirma-se que alguém disse a Albert Einstein: Deus não joga dados. E Albert Einstein respondeu: é verdade.
mas certamente ele joga xadrez. E a interpretação disso que Albert Einstein disse é que quem joga dados depende da sorte. Você joga sem saber, de maneira aleatória. Mas aquele que joga xadrez, ele é estratégico. Ele planeja, ele faz as coisas com propósito. E Deus criou o homem, sim, com esses propósitos. Não só com relação à vida, mas de maneira específica o próprio homem, a própria humanidade. Deus criou com esses propósitos claros. E o primeiro propósito é que Deus ele criou o homem para que ele fosse eterno. Eclesiastes 3, versículo 11, eu gostaria que você fosse também para lá. Outra pessoa que não leu pode ler Eclesiastes 3:11. E aqui quando o texto diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, que Deus pôs a eternidade no coração do homem, é que o homem ele foi criado justamente para ser eterno, para que ele não tivesse fim. No princípio, quando o Senhor fez a humanidade, certamente o homem ele era eterno, mas que Deus disse que quando eles pecassem, eles iriam passar a ser mortais. Porém, não só a carne ela morre. Apesar da carne humana ela morrer, o homem ele continua sendo eterno em espírito. Ele tem um lugar lhe preparado para viver eternamente quando passar desse plano físico. Isso nós sabemos. E Deus ele colocou a eternidade no coração do homem porque ele, como ser que foi criado com o objetivo de ser eterno, ele anseia por aquilo que faz parte do objetivo ao qual ele foi criado. É por isso que as pessoas sempre elas vão procurar se satisfazer com muitas e muitas coisas e nunca vão se satisfazer, porque nada dessas coisas elas são eternas. É por isso que nós, como seres humanos, antes de Deus, procurávamos satisfazer a nossa vontade, nosso ser pessoalmente, com coisas passageiras e sentíamos apenas o quê? O vazio, porque a eternidade que o nosso coração anseia só pode ser suprida por Deus, o próprio Deus. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o autor de Eclesiastes ele está nos informando que o homem ele foi criado para algo mais do que o roda-viva da vida. Deus colocou sim dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Um historiador russo assim escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo aquilo que ele queria, de fato, não era tudo. Quando ele consegue tudo aquilo que ele desejava, ele vai querer mais. Ele vai ansiar mais. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Porque o Deus que nos criou, ele é conhecido como o Eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. A palavra começou é uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo que habita a eternidade. Nós somos quase que obrigados a acreditar que Deus ele não nos criou para sermos joguetes no mundo passageiro. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração, elas não significam o fim de tudo.
a eternidade de Deus, ela de fato nos convence de que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, ela não é uma opção. Se o homem não depositar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, ele continuará fadado a uma eternidade longe de Deus. Não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, não significa dizer apenas viver em quantidade e muitos tempos, a eternidade toda. Não significa apenas a quantidade de milhares de anos. Significa uma qualidade de vida. Uma qualidade de uma vida que não é perecível. Foi essa vida que o Senhor Jesus ele prometeu durante o seu ministério terreno. Foi o que ele disse, que aquele que crer, ele tem a vida eterna. Mas também o homem não foi criado apenas para ser eterno, como também criado para ser santo. E a santidade ao qual Deus reservou para o homem não é aquela imagem de um ser celestial que está parado em um canto da parede, que é imóvel, uma pessoa legalista, religiosa, nem numa série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de um santo. Quando o Senhor ele pede a santidade do seu povo, ele declara que o motivo de que o povo deve ser santo é por causa dele mesmo, é por causa do próprio Deus. Ele diz: santos sereis, porque o Senhor sou santo. Então, o homem criado para ser santo, ele de fato foi criado não para que a santidade seja vista nele como uma qualidade dele mesmo, mas que ele venha refletir a santidade daquele que o criou, a santidade de Deus. Porque se Deus é santo, ele nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, a razão de um homem buscar a santidade é o próprio Deus, aquele que o criou, aquele que o formou. E a palavra hebraico para santo significa cortar ou separar. Como já falei, não é aquela imagem de alguém legalista que vai fazer várias e várias proibições na sua vida. Não, mas é aquele que vai se separar daquilo que Deus se separa. A ideia básica da santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma coisa ou pessoa. É que nós vamos observar uma ideia dupla, uma ideia bíblica que tem dois sentidos. A primeira é de que o Senhor ele é absolutamente distinto, diferente de todas as suas criaturas. E ele é exaltado sobre elas em uma majestade infinita, ou seja, o Senhor está em um nível totalmente, infinitamente maior do que toda a sua criação. E a segunda ideia a respeito da santidade de Deus é que ele não tem qualquer comunhão com aquilo que é pecado. Essa face de Deus, a sua santidade, ela enfatiza de fato de que é necessário nós buscarmos a santidade, porque de fato fomos criados para isso. E uma terceira colocação sobre o porquê Deus criou o homem é que o homem ele foi criado para ser servo. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia afirma lá em Gênesis 2:15 que o propósito de Deus para o homem é que ele cultivasse e guardasse aquele jardim, que ele trabalhasse, que ele cuidasse dele. Ou seja, isso implica em trabalho, isso implica em servir a Deus. Muitos de nós nos esquecemos que quando confessamos ao Senhor,
a Jesus como Senhor, esquecemos que estamos também nos colocando na posição de servos. Quando confessamos, nos colocamos também como servos dele. E isso não é somente um título, mas é uma posição que implicará deveres que devemos cumprir. Em Efésios 2, versículo 10, nós lemos o seguinte: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como bem sabemos, a respeito da salvação, nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas somos salvos para servir, para fazer as boas obras. Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Servir é, de fato, cumprir o propósito de Deus a nos criar, que nos dá mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus, que sendo Deus se fez homem e serviu. Fazendo assim essas análises do que é a vida e porque Deus criou o homem, qual era o objetivo de Deus em criar o homem de fato. Nos voltando para Eclesiastes, entendemos de fato que o sentido de tudo, o fim de tudo, é que o sentido e a razão é Deus, é o Senhor. É de que a nossa essência é temer o Senhor. É de que tudo que nós ouvimos, sabemos e compreendemos na palavra de Deus, o fim é que devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é o nosso dever, é o essencial.